E uma coisa que eu queria falar para vocês é sobre a NFDA. É muito interessante vocês dizerem que vocês vieram ao curso da NFDA, porque nós somos a associação maior no mundo de diretores funerários, com mais de 20 mil membros em 29 países. Então, não é em 39 países. Então, não é uma associação local, nacional. Então, o tamanho da associação é esse enorme. Nós atendemos 39 países. E se algumas de vocês, mulheres, quiserem tirar uma foto comigo, homem, eu cobro $5. Para as mulheres é de graça. A minha esposa vai supervisionar as fotos, ela está ali no fundo, então ela não tem ideia do que eu estou falando, porque ela está ouvindo a tradução nesse momento. Mas se vocês quiserem uma foto, sintam-se à vontade. Eu fico feliz de tirar uma foto com vocês, por qualquer motivo que seja. Então vamos continuar e vamos falar sobre os princípios de incineração. Agora, existem dois tipos de incineração. O número 2 e o número 3 eu não me preocupo. No primeiro, na câmara múltipla, as fornalhas, as retortas inline, em linha, e as retortas simples. As retortas têm duas seções, duas partes. Eu vou mostrar para vocês. Os crematórios são retortas de câmaras múltiplas. E essa é a palavra que nós usamos nos Estados Unidos, uma retorta ou um crematório. Então, essas retortas são específicas para a incineração de restos humanos, mais nada. Não incineramos animais nessas retortas. Nós estávamos falando no jantar de ontem sobre cremação de animais de estimação. Esse tipo de cremação nos Estados Unidos paga muito bem, traz muitos lucros e traz muito retorno. Se vocês quiserem ouvir sobre isso na hora do intervalo, na hora do almoço, eu posso falar sobre isso rapidamente. É um grande negócio nos Estados Unidos. É assim que tudo funciona. Primeiro nós temos um pré-aquecimento e existe uma temperatura específica aqui que tem que ser colocada. Depois, aqui tem a resposta de vocês, a temperatura perfeita que vocês devem operar. Entre 760 e 983 graus. Se vocês estiverem abaixo ou muito acima, terão problemas. Eu vou mostrar para vocês. E aqui vocês estão pré-aquecendo a câmara secundária, porque aqui é que vocês vão liberar a fumaça pela chaminé. Aí vocês têm o recipiente na câmara primária, mas isso não é feito na câmara primária. O que não é feito na primeira câmara é mandado para a segunda. Na câmara secundária, e é aqui que vocês podem ter problemas. Se não for direcionado ou se o processo de consumo não for completo. Então, é aqui que manda emissões na atmosfera.
Então, é por isso que não pode estar muito frio ou muito quente, tem que ser a temperatura perfeita, que eu dei aqui para vocês em Celsius. Quando vocês removem, e aqui é quando vocês removem os restos para retornar às famílias. Eu tirei algumas fotos e adicionei-as no programa. Isso não é um comercial, nem um tipo de ação de propaganda. Isso são as minhas fotos que eu tiro e de qualquer que seja o equipamento. Esse daqui é do Matthews, em Orlando. Todos os crematórios têm um sistema computadorizado. Vocês conseguem ver ali o teclado, você digita a informação, tem um monitor que vai dizer o sexo, o gênero, o peso, quantos quilos a pessoa pesa, qual é o container, que tipo de material. Então, você vai apertando os botões e o computador vai assumir o processo todo. Vai monitorar o oxigênio, se você precisa cortar o oxigênio, aumentar, vai monitorar todo o processo e vai monitorar. E se qualquer coisa sair de controle, e eu não vou te dizer que isso não aconteçam problemas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país gordo, as pessoas são gordas, são obesas. Eles não estão emagrecendo nem diminuindo. Então, cremar 100 quilos não é problema nenhum. Isso faz todo o trabalho para vocês. Essa máquina faz todo o trabalho. Vocês podem ver aqui a câmara primária em cima, separada pelo piso, e aí temos a câmara secundária. É aqui onde a cremação acontece. Mas se o processo não se completar, então vai para a câmara secundária. Se lá não acontece o consumo completo, então é o que vai pela chaminé. E vocês não querem isso. Então, a câmara primária é onde deve ocorrer a cremação. Na secundária, é onde deve ser terminada. Isso daqui vai estar na prova, hein? Tenham cuidado, é uma pergunta uma pegadinha. Quais são as três coisas importantes para maximizar a combustão? Tempo, temperatura e o terceiro T. É aí onde está a pegadinha, turbulência. Tempo, temperatura e turbulência. Vocês sabem o tempo. Quanto tempo leva para cremar uma pessoa de 90 quilos ou uma pessoa de 40 quilos? Ou uma criança ou um bebê recém-nascido? Então, o tempo que leva é o tempo que leva. Se levar 1 hora ou se levar 3 horas, não interessa. Não interessa. Vocês têm que deixar o tempo acontecer. Na temperatura, vocês sabem a que temperatura vocês devem operar. Nem abaixo, nem acima. A turbulência eu vou explicar agora para vocês.
Essa é uma empresa na Virgínia. Vocês conseguem ver aqui. Nada sai pelas chaminés. É assim que deve ser. Aqui é na Virgínia também, em Williamsburg. Quando a rainha foi visitar os Estados Unidos, em Williamsburg, Virgínia, é o lar da universidade de... E as pessoas que moram aqui acham que são muito especiais. Perguntem e eles vão dizer o quanto eles são especiais. Esses condomínios ali, esses prédios, começam a custar cerca de 500 mil dólares, $500 mil. Eu não sugiro deixar portas abertas. Tem a chaminé aqui. Todas essas pessoas ali, isso me lembra São Paulo um pouco. Se você colocar um crematório aqui nessa cidade, com todos esses apartamentos, esses condomínios, vocês conseguem ver ali a chaminé? O que vocês acham que essas pessoas ali, que moram ali, o que elas pensariam se vissem essa fumaça sair? Ou se morassem perto disso, por exemplo. Olha essa. Vocês acham que haveria algum problema? Se vocês virem isso saindo da sua chaminé, me liguem, por favor. Eu venho de Atlanta para resolver esse problema para vocês, porque vocês vão explodir a instalação de vocês desse jeito. Isso parece que um foguete acabou de decolar daqui. Olha só isso saindo daqui. Se isso já não está ruim o suficiente, vamos assistir esse vídeo agora para vocês verem. Esse vídeo poderia durar uma hora, mais de uma hora, mas eu vou mostrar apenas 30 segundos. Eu quero que vocês vejam e me digam o que vocês iam pensar se vocês morassem aqui nesse bairro. Senhoras e senhores, é uma cremação acontecendo aqui. Você pode imaginar isso acontecendo no seu cemitério, com todas as pessoas que moram lá, que eu vi outro dia? Você imagina o que eles diriam se eles vissem isso? Eles iam dizer o quê? Isso é minha mãe, é meu pai lá dentro? Isso acontece sempre? Vocês sabem o que é que está sendo lançado no meio ambiente aqui? E eu gostaria de dizer, é um cemitério. O Papa não vai gostar, Roma não vai gostar, ninguém ia gostar disso. Quando vocês veem a fumaça branca aqui, vejam, vocês podem ver a chaminé. Isso é o que acontece. Deixa eu voltar aqui. Isso é o que acontece quando você faz 1, 2, 3, 4, 5, uma depois da outra. A máquina está tão quente que ela não aguenta mais. É por isso que você tem que dar um espaço, dar um intervalo. Vocês têm que ter certeza que a temperatura não está acima dessa temperatura determinada. Isso é o que vai acontecer se você começa a cremação, se não está quente o suficiente, se não está dentro daquele intervalo de temperaturas que eu expliquei para vocês. Bom,
Eu acho que a fumaça branca é melhor do que a preta, não? Não, não é, não é. Você não quer nenhuma fumaça, de jeito nenhum. Essa é uma ótima foto. A maioria das pessoas tem famílias normais, crianças, filhos normais. Eu não. Eles normalmente mandam fotos das crianças na Disney ou então em qualquer lugar. Essas são as fotos das minhas crianças. Meu filho que estava trabalhando um dia e um dos colegas chegou e disse: Ron, o seu pai não tem alguma coisa a ver com cremação, alguma coisa desse tipo? E ele disse: sim. Você deveria ver o crematório que está pegando fogo ali na esquina. Isso é o que eles mandam para mim. Uma ótima foto, mas eu gostaria de ver meus netos. Não isso. Eu acho que... Bom, eu vou para o outro lado do prédio para ver. Eu vou tirar mais uma foto para o meu pai. Olhem só a foto. Eu vou dizer para vocês o que acontece com a mídia, jornais nos Estados Unidos e provavelmente aqui no Brasil também, que eles nunca vão mostrar. Pessoal, a mídia não é amiga de vocês. Eles podem achar que sim, bom, eles vêm e dizem, oi, como está, tudo bem? Mas quando eu escrevo sobre ele, vai fazer ele ficar louco, mas ele faz você pensar que eles são super amigos. Mas eles estão sempre procurando por uma história e vão ficar sempre no seu pé. Vão dizer, ah, o Mike é meu amigo, mas não, isso não é assim. Esse lugar precisa de um telhado novo. Vocês podem ver que é um telhado liso, é uma laje. Então, eles colocaram um telhado novo. E aí é que eu digo que quando você está fazendo reformas nas suas instalações, você precisa vigiar o que eles estão fazendo. Porque era um tipo de telhado que eles decidiram mudar. Eles fizeram um telhado de borracha. Ah, então, nós vamos colocar também nesse telhado de borracha, nós vamos colocar borracha em volta. E vão colocar borracha também em volta da chaminé. Meu Deus, o que é que vai acontecer se você colocar um monte de pneus aqui e puser fogo? É isso que você vai ver. Isso não é da cremação. Essa fumaça não é da cremação. Isso é o tipo novo de telhado que colocaram, de borracha. Mas isso nunca foi relatado. Eles disseram que era um homem cremado de 300 quilos, que tudo saiu do controle. Então, isso foi para a mídia, foi para as notícias, foi para jornais, mas eles nunca disseram que foi o tipo de telhado colocado e que as pessoas que colocaram esse telhado erraram. Então, vocês conseguem ver ali a chaminé. A chaminé está ali. Existe um problema, obviamente, mas o excesso de calor levou ao derretimento da borracha que está ali. Então, quando alguém vai instalar um novo piso no seu crematório ou um novo telhado no seu prédio, fique por perto, veja o que eles estão fazendo. Eu acho isso muito interessante. Um senhor me disse, eu tenho um prédio bastante alto e eu tenho que andar bastante na estrada para ver se alguma coisa está saindo dali. Então, o que ele fez? Ele colocou uma câmera no telhado com uma TV de tela plana
E ali está a chaminé. Então, tudo que ele tem que fazer é ficar ali no seu crematório. E se ele tem algum problema com alguma cremação, se é uma pessoa muito grande ou seja lá qual o caso, tudo que ele tem que fazer é olhar para a TV para ver se ele está vendo, se ele está emitindo algo ou não. Ele não tem que sair correndo, porque isso está no teste. Eu recomendo que todos aqui façam uma inspeção visual da chaminé a cada 30 dias. Certo? Essa é a resposta. Uma inspeção visual da chaminé que deverá ser feita a cada 30 dias. Vai para fora, dá uma olhadinha. A chaminé está normal, como essa, como deveria ser, ou está caindo para algum lado, ou está caindo no telhado, que pode pegar fogo. Então, faça sempre uma inspeção visual a cada 30 dias. Mas eu acho que isso é uma ótima ideia. Ele usou a tecnologia, colocou uma câmera e tem um feedback, um retorno na tela da TV que ele pode monitorar com mais frequência. Crematórios são câmaras forradas com material refratário. Alguns termos. Tempo de retenção ou de permanência, eles são a mesma coisa. É o tempo, a quantidade de tempo que exige para fazer uma cremação. Câmara de combustão primária, a primeira, a mais alta. Segunda câmara, a de baixo, que finaliza o processo. Pós-combustão, eu vou mostrar uma foto da pós-combustão para vocês. Aqui está o processo, como ele funciona. Vocês podem ver que essa chama aqui na secundária, essa outra é a que vai fazer a cremação, vem neste caminho, passa por baixo, dá a volta, e sobe para a chaminé. Esse é o processo. O ar entra, crema o corpo, eu acho que isso é muito importante, então eu vou mostrar de novo. Entra, faz a cremação. Quando não está finalizado no começo, finaliza embaixo. E se não está finalizado na parte de baixo, vai para fora da chaminé. Eu fiz este programa em Green Bay, Wisconsin, e havia um operador lá que me contou que o crematório dele foi acionado, foi multado pela polícia local, porque parecia um clube de campo, o seu crematório, um clube de golfe. Havia uma fumaça com pozinho saindo da chaminé, pedacinhos de gordura saindo da chaminé. Sério? Eu nunca tinha visto isso em 40 anos. Eu nunca vi um grão de gordura saindo pela chaminé. Mas, apesar disso, no entanto, eles não estavam mentindo. Havia mesmo isso acontecendo. Havia pedacinhos de gordura saindo pela chaminé. Mas isso é mentira. Isso nunca aconteceu. Não, isso nunca vai acontecer. Primeira, segunda, fora da chaminé. Então, a composição do corpo humano
e restos mortais cremados. Deixe-me fazer uma pergunta. Mostrem quantos de vocês acham que podem tirar o DNA de restos mortais? Alguém acha que há uma chance que você pode tirar o DNA de restos mortais? Quantos dizem sim? Vocês estão todos errados. Você não pode. Você não pode tirar o DNA dos restos mortais se eles são muito pequenos, os restos mortais. Há uma chance de 50%, mas sim, vocês podem. Se vocês têm um pedaço do braço ou da sua coxa, um pedaço do seu crânio, que tem um tamanho mais ou menos grande, você tem uma chance de 50% mais ou menos de tirar o DNA. Então, a resposta é sim. Mas quando o processo é pulverizado e se tornando um material que deveria ser, então não, está acabado. Quando eles estão processados naquela máquina, está feito. Então, se alguém me fazer essa pergunta, você pode falar, sim, é possível, mas isso é o que deve acontecer. Você tem que ter um tamanho suficiente de um resto mortal, de um resto cremado, para conseguir tirar o DNA. E ainda assim seria mais ou menos 50% de chance de tirar o DNA dali. Isso é o que eu estava falando antes sobre o que sai da chaminé. Compostos orgânicos, ou seja, meu terno, meus sapatos, partes dos meus sapatos, os saltos dos meus sapatos, óxidos de azoto, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, matéria particulada. Então, nos Estados Unidos, mercúrio dos dentes, que estão nos dentes, nas obturações dos dentes. As pessoas dizem que o mercúrio é responsável por causar a doença da vaca louca, que afeta o cérebro. É isso que o advogado vai usar para fazer uma ação judicial. Um homem em Geórgia, fez tantas cremações que ele pegou a doença da vaca louca. Eu disse que o que você tem é o que você vai usar, e o advogado disse, eu não tenho nada mais para falar. Vaca louca do mercúrio nos dentes? Bom, mas não acontece, mas é o que o advogado vai escrever no processo. Então, temos que tomar cuidado. São o quê? Corpos mortos, o quê? Essa história é incrível. Uma mulher de 90 anos doou 90 milhões de dólares para doação. Eu não quero ler sobre isso, mas um caso desse sensacionalista eu vou querer ouvir. Então, é por isso que vocês têm que tomar cuidado. Vocês não querem fumaça, porque as pessoas do meio ambiente vão jogar aí. O que vocês estão jogando na atmosfera desse lindo país. Como vocês podem ousar fazer isso? É isso que eles vão dizer. Taxas de emissões dependem do design do incinerador, das temperaturas de combustão. Acho que vocês sabem disso. Acho que vocês já pegaram essa ideia agora. Tempo de permanência. Quanto tempo demora? Se o corpo foi cremado só pela metade, se é uma pessoa mais pesada, isso vai demorar mais. Isso vai cair no exame. Se você está fazendo uma cremação de uma pessoa maior,
o processo de cremação de uma pessoa de 150 quilos, por exemplo, deve ser a primeira cremação do dia com uma máquina fria. Se você colocar uma pessoa pesada na sua retorta no final do dia, eu vou te mostrar o que vai acontecer. Uma pessoa pesada, mulher, homem, não interessa, que ultrapasse 150, 200 quilos, mais ou menos, eles vão colocar fogo no seu negócio. A cremação tem que ser a primeira do dia com a máquina fria, porque se for a última, vocês vão ter problemas. Isso tem a ver mais com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles medem o que sai da chaminé em grãos. Nova York tem uma regra ambiental muito específica, não é bem um problema aqui. Emissões visíveis é o que está saindo da chaminé. E quando você sai para ver a sua chaminé, não olhe contra o sol, porque senão você não vai ver direito. Deixe o sol atrás de você e aí olhe para a sua chaminé. Aqui não tem nada de muito significante nessa foto. Toda retorta deveria ter isso. Este é o transformador e recebedor. É o receptor e o transformador. Este receptor, se acontecer alguma coisa na chaminé, você vai ouvir esse barulho. Você vai ouvir um alarme. E você vai saber que tem alguma coisa errada nessa chaminé. Padrões de visualização. Dispositivos de monitoramento de opacidade. Eles vão ver se tem muita fumaça saindo. Monitoramento de temperatura. Eu vou mostrar para vocês o que é isso, para quem não sabe. E observações visuais. Dê uma olhada no seu equipamento, olhe lá fora, veja o que está acontecendo. Preste atenção nas condições de tempo. A resposta é falsa. Isso é muito importante, nós temos que usar o tempo todo. Mas nós não usamos. Então, nós temos que usar os controles de poluição adicionais que temos. No Reino Unido, esses controles são muito valiosos. Cerca de entre 250 ou $2.000. Então, esses filtros, se eles são colocados na chaminé, eles vão filtrar tudo o que sai pela chaminé. Então, se existe ainda alguma partícula, vai ser filtrada. É uma ideia boba, na verdade, porque esses sistemas de filtro, eles dizem que eles captam tudo, mas são muito caros, vocês não têm certeza se eles funcionam ou não, e eles são bons no Reino Unido, mas em lugar nenhum do mundo. Então, a resposta para isso é falsa. Terminologia de incineradores. Página 41, eu acho. Familiarizem-se com esses termos. Deem uma olhada. Existem todo tipo de boas terminologias, expressões. Para dar uma olhada.
Sim, sim, aqui. Página 42. Começa na 42. Deem uma olhada nesses termos, familiarizem-se com essas expressões, porque se vocês estiverem conversando um com o outro nessa sala e falarem sobre a Câmara Primária, e vocês vão dizer, eu não sei onde isso fica. Mas essa é aquela parte de cima. Se eles disserem alguma coisa sobre a chaminé, por exemplo, a porta de entrada, familiarizem-se com esses termos. A construção de um crematório, para aqueles que nunca viram, para vocês que nunca viram como é feito, é assim que funciona. Essa é da Matthews, em Orlando. E vocês podem ver aqui esse esqueleto de aço. Aqui tudo está sendo fundido. E é assim que começa. Eles estão colocando a parte da frente, a parte de trás. Agora começa realmente a aparecer uma retorta. E na parte de dentro, um dos termos do seu manual são os jatos de ar. Como eu chamo, jatos de ar, é sobre o oxigênio que é injetado dentro da retorta para manter o processo de cremação acontecendo. E aí você tem os jatos de ar. Vocês podem ver como há vários jatos e quanto de ar circula por dentro da retorta do crematório. Aqui é onde vai o piso. E aqui é por onde entra a chama, na câmara secundária. E aí sobe pela chaminé, o que não é terminado aqui. Então, existe muito espaço para que o ar circule dentro da cremação. Vamos ver a parte de dentro. Aqui existem a parede de tijolo. Aqui é a parte do fundo, a câmara secundária. Essa parede aqui é uma parede. É uma parede que ela separa o que não é feito na parte de cima para o que é feito na parte de baixo. Aqui tudo está sendo limpado, tudo está sendo limpo. E aí sai pela chaminé. Então, essa parede, ela ajuda que tudo seja consumido, que tudo seja terminado, tudo que não é cremado na câmara primária. É assim que deve ser uma câmara. Todo mundo que tem um crematório, mais uma vez, quando as pessoas vão fazer manutenção, estejam lá, monitorem. Olhem quando eles mexem nesse piso. Vocês podem ver como esse tipo de piso ele é um pouco afundado. Vocês conseguem ver isso? Por que isso acontece? Porque eles têm essa espécie de valeta. Sim, por causa dos fluidos. Os fluidos, os líquidos. Resposta perfeita são os fluidos e os líquidos que saem do corpo, é um resultado da cremação. Eles ficam nessas valetas e vão terminar de ser consumidos na cremação. Se não há essas valetas, esse fluido ele vai escapar pelas portas, vai escapar pela chaminé
e não vai ser consumido. Então, essas valetas são muito importantes para que os fluidos permaneçam ali. Então, prestem atenção em todas as manutenções que acontecem, prestem atenção quando o seu equipamento é revisado e quando a manutenção é feita. Monitorem. Eu quero que vocês se lembrem dessa figura, dessa foto. Eu vou mostrar para vocês uma foto no final do dia que não parece com isso, tá? Então, lembrem-se dessa foto e de como deve ser. Aqui tem a câmera, a chama está aqui embaixo. Então, nos Estados Unidos, os ambientalistas, eles não ligam o quanto isso fique quente ou não, porque ainda existe uma chance de ser consumido na câmara secundária. Eles prestam atenção nessa câmara e o quão quente ela fica, porque é esse resultado que vai sair pela chaminé. A câmara primária não é importante para eles. Essa é uma foto que eu quero que todos prestem atenção e que todos aprendam com essa foto. Eu vou dizer para vocês por que isso é tão importante. Vocês conseguem ver a chama ali no fundo, passando pela porta, para aquecer essa câmara, a câmara secundária, onde a cremação vai acontecer. O que é muito importante aqui? Principalmente nos Estados Unidos, que é muito litigioso, o que significa que eles vão processar você por qualquer coisa. Aqui é o que a Matthews coloca na máquina deles. Vocês conseguem ler aqui? Vocês estão vendo aqui o que é que diz? Não, né? Então eu coloco a minha própria placa, que diz: nunca, nunca coloque nenhuma parte abaixo da porta, mesmo que a porta estiver fechada e trancada. Não coloque nenhuma parte do seu corpo por dentro da porta. Essas travas, todo mundo deve ter essas travas no seu equipamento. Quando a porta sobe, a trava funciona. É uma porta de 300 quilos. E eu me envolvi num processo no Canadá, onde uma moça estava cremando e metade do seu corpo ficou preso quando ela estava colocando a urna dentro da retorta. Ela estava abaixo dessa porta, que é a porta de carregamento, e quando você... Não faça isso, jamais empurre a urna. Essa porta desceu sobre essa moça e ela foi imediatamente morta. E não sendo isso tão ruim, então ela foi também incinerada. Ela foi incinerada. Ela teve metade do seu corpo incinerado. Foi um processo de 400 milhões de dólares. Foi assim que isso começou. E por isso que eu coloco essa placa. Nunca coloque nenhuma parte do seu corpo, não o corpo a ser cremado, uma parte do seu corpo. Nunca vá para baixo dessa porta. Um advogado nos Estados Unidos poderia dizer: você consegue ler isso? E eu diria: não. Mas você consegue ler isso? Sim, isso eu consigo. Então, por que você fez isso? Então, ter essas placas em volta
usando equipamento de proteção específico. Eu vou falar sobre luvas, sobre máscaras mais tarde. Para vocês inspirarem confiança na sua família, nas famílias que vocês atendem. Vocês têm que ter tudo acertado, tudo no papel, porque vocês têm que saber quem vocês estão cremando, tudo o que está acontecendo ali dentro. Eu acho que está no meu escritório, em algum lugar. Não. Esse papel, essa documentação tem que estar ali, perto da sua máquina. Porque se alguém entrar e eu pergunto, André, quem você está cremando? Ah, não sei. André, você não tem nenhum documento, nada que mostre quem você está cremando? Pelo menos o nome da pessoa. Eu tenho, mas está lá no outro escritório. Não é bom, isso não é bom. Eu posso entrar e dizer, André, quem você está cremando? Eu tenho a documentação aqui. Eu estou cremando tal e tal. O corpo foi mandado a tal hora, eu comecei a cremação a tal hora. Você tem tudo lá, rápido, fácil. Se alguém quer aquela informação, você consegue dar no mesmo momento. Se você disser, eu não sei, eu não tenho documentos aqui, isso está no escritório, por favor, isso não é uma coisa boa de ser feita. Mantenha a sua documentação perto. Vocês podem ver aqui, tá bom, parece bom, sem grandes problemas. Temos que ter essa sinalização lá. Nos Estados Unidos, cuidado. Nós temos que ter tudo isso nas nossas salas de embalsamamento. E por quê? Porque vocês têm corpos ou pessoas que faleceram de doenças contagiosas, hepatite, HIV. Então, vocês têm que ter essas placas de sinalização dizendo que pode ser contagioso. Então, nós recebemos pessoas que faleceram de doenças contagiosas. Então, nós precisamos proteger os nossos funcionários. Aqui há uma câmara secundária. Eu tenho fotos porque eles estavam renovando o piso. Aqui é o Thermopar. Alguém pode dizer, eu vi uma rachadura no nosso piso. Eu acho que esse piso não está tão grosso. Sim, aqui está o Thermopar. Isso está no exame também. Medidas, como medir eletronicamente para determinar o calor. Isso é o Thermopar. Ele é termoelétrico e mede o calor. Isso é o que o Thermopar faz, está no exame. Como eu sei tanto sobre esse exame? Porque eu escrevi. Então, se alguém... Eu vou estar aqui à noite, vou embora amanhã para os Estados Unidos e depois para Chicago e depois sei lá para onde. Se alguém está muito interessado em ter as respostas dessa prova e querem contribuir com o Michael Nicodemos, fique hoje à noite e eu vou mostrar a prova. Isso parece ser bom. Eu posso comprar umas cervejas e mostrar a prova, claro. E aí vocês vão ver por que o Michael não está aqui, o Michael do ano passado. Porque ele não deu as respostas do exame para vocês. Eu tenho. Algumas perguntas?
Gisela adicionou algumas perguntas na prova. Ah, então para essas vocês falem com a Gisela. Então você tem que me mostrar que perguntas você incluiu. E falando na prova, bom, vamos passar por isso rapidamente. Tínhamos 50 perguntas. Quantas você incluiu, Gisela? Duas? Duas. Então agora vocês têm 52 perguntas. Bom, a prova vai vir para vocês. Vanessa, você tem o e-mail de todo mundo, certo? Se vocês não colocaram o seu e-mail, não deram para a Vanessa por alguma razão, façam isso durante o almoço, porque ela vai mandar essas informações para a NFDA em Wisconsin e eles vão mandar de volta para vocês um link, um e-mail. E eles vão mandar o link para a prova. Então, você só clica ali e faz a prova. Não é difícil. 25 falso verdadeiras e 25 para preencher os espaços. Então, vocês vão passar sem nenhum problema, mas vocês têm que ter certeza. Vocês têm que ter o filé mignon mais tarde comigo. É sério isso? Tem alguma coisa errada com esse cara. Bom, mas o termopar está na prova. Ele grava o calor. Aqui é o quão grosso deve ser o piso. Tem que ter de 6 a 8 polegadas de grossura. Tem que ter pelo menos de 6 a 8 polegadas. Aqui é um termopar. É bom ter estes no seu estoque. Porque se ele queimar durante o procedimento, vocês vão ver a fumaça que vocês viram. Apenas uma medida, 6 a 8 polegadas, dá aproximadamente 24 centímetros de grossura do piso. É fácil, há 2 fios nesses termopares, é bastante fácil de trocar se você tiver um problema. Tenha um desses no seu estoque, 1 ou 2. Porque se algo acontece, você consegue trocar, você terá um para trocar. Então, os fundamentos das operações e manutenção, muito da manutenção que eu digo é: deixe com os fabricantes. Eles construíram a máquina, eles sabem como consertar se algo estiver errado. Então, se você tiver algum problema sério com a manutenção, ligue para o fabricante. Requisitos de design deve assegurar a destruição eficaz das substâncias combustíveis. E deixe-me perguntar, para vocês que já cremaram, sabendo o que pode ter dentro de uma urna, quantos de vocês, antes de cremar, olharam dentro da urna ou recipiente para ver o que estava dentro? Alguém? Ninguém? E se a família colocou cartõezinhos de plástico dentro da urna? O plástico vai cremar junto? Não. O plástico derrete. E aí você vai ter glóbulos de plástico dentro daquela retorta
com restos cremados. Então, quando você tirar aquilo, os restos cremados, você vai ter pedaços de plástico e aí você vai ter que ter um martelo e bater nesses plásticos para ter todos os restos mortais. Uma boa maneira de fazer as coisas? Não. Eu seria bastante cuidadoso antes de cremar com o que tem dentro daquela urna, daquele recipiente. E se a pessoa que está sendo cremada fosse um caçador? Você acha que seria uma boa ideia mandá-lo para o crematório com algumas balas no bolso, por exemplo? Você acha que seria uma boa ideia cremar? E se ficar meio quente ali dentro, eu acho que aquelas balas vão ficar selvagens dentro do crematório. Vai ter bastante fogo. Então, saibam o que vocês estão cremando. Porque podemos estar cremando um monte de coisas diferentes. Latinhas de cerveja, garrafas de whisky, fotos de namoradas. Tem tantas coisas que podem ter ali dentro. E aí você estará envolvido numa ação judicial. Tem também o conto das duas esposas. É algo que eu passei, uma situação que eu passei. Um homem tinha uma esposa num estado e outra num outro estado. Porque uma assinou os papéis e a outra falou, bom, mas eu sou a esposa. E você sabe o que aconteceu? O diretor funerário cremou com a autorização de uma esposa que não era a esposa. Por que você faria isso? Então, agora, nos Estados Unidos, ele está sendo processado com muito dinheiro. Porque a outra esposa ligou e falou, mas eu sou a esposa e eu tenho provas, eu tenho documentos dizendo que eu sou a esposa desse homem. Eu não sei quem ela é, mas ela não é a esposa. Ninguém falou isso em nenhum momento. O que está errado aqui? Quantas pessoas aqui falam italiano? Isso é inacreditável. Você sabe o que acontece com muitas pessoas? É a pessoa que vem e diz, eu estou aqui para fazer os preparativos e eu tenho o cheque. Se você quiser receber, ouça o que eu tenho a dizer. É melhor não cremar a minha mãe. Isso é o que acontece. Se alguém vai pagar, você não pergunta nada. Isso é ganância. Vocês não podem fazer isso. A não ser que vocês tenham isso tudo documentado, porque quando alguém faz isso, eu falo, vocês merecem sofrer um processo, porque vocês nem perguntaram, vocês só viram o dinheiro. Aqui são as retortas. Isso é muito importante no Reino Unido. Eles começaram a construir uma fábrica em Ohio com uma tecnologia diferente. Esta é a tela onde eles mostram que as chamas estão pré-aquecendo aqui embaixo. Eles não querem saber se está muito quente aqui em cima, mas essa de baixo tem que estar de acordo com as regras do estado. Ou seja, ela foi pré-aquecida. Esta é a tela deles. Vocês podem ver como ela é tecnológica. Você pode ver as chamas, porque isso foi em Virgínia, onde tem que ser 680 graus Fahrenheit, que
seria mais ou menos 700 e alguma coisa Celsius, eu acho. Então, isso aqui está pronto, vocês podem ver a chama, mas aqui vocês têm toda a informação para o operador. O nome da pessoa, o diretor funerário, tudo está ali. Está sendo gravado eletronicamente. Então, os nossos inspetores, o pessoal do meio ambiente querem saber, todas as informações estão ali, fáceis de se conseguir. Você pode parar isso a qualquer momento. Se alguém fala, não é a pessoa certa, você pode parar o processo imediatamente. Então, a tecnologia avançou muito nos crematórios. Esse é um gráfico que está seguindo todo o processo. Aqui está o teclado, onde eles colocam as informações e grava. Você pode ver em cima. Então, qualquer pergunta sobre quem você está cremando, a que temperatura, qualquer coisa, você apenas tecla e está lá para você. Requisitos de funcionamento. Isso é o que você deveria fazer como um operador. O crematório não deve causar poluição. Claro, você não quer fumaça saindo dali. Deve ser mantido de maneira consistente com o bom funcionamento, conforme o manual. Eu recomendo que vocês tenham a visita dos seus fornecedores para que verifiquem o seu crematório pelo menos uma vez por ano, se necessário ou não. Porque se estiver tudo parecendo bem, ótimo, mas ainda assim, peça a visita do seu fabricante. Aí você vai ter certeza de que está tudo funcionando de maneira correta. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que vocês deram uma olhada na sua máquina com o fabricante? Quando você inspecionou? Qual foi a última vez que você fez a manutenção do seu equipamento? Anos atrás? As companhias de seguro dos Estados Unidos, eles perguntam isso. Pode custar $1 milhão que eles não vão pagar se você não teve o seu equipamento inspecionado. Por quê? Porque você foi negligente e você não manteve uma rotina de manutenção no seu equipamento. Isso foi um equipamento sem manutenção e, portanto, não vamos pagar $1 milhão em seguros. É assim que acontece nos Estados Unidos. E pode ser assim em qualquer lugar. Pode ser assim no Brasil. Se vocês têm seguro, o seguro vai cobrir? Eles vão cobrir vocês nesses casos? Então, vocês precisam saber qual é a sua cobertura de seguro. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa grande. Se você cremar o corpo errado, você vai ter um problema enorme nos Estados Unidos. Como você faz isso? Muito fácil. Nos Estados Unidos, isso acontece o tempo inteiro. Vocês não estão verificando, não estão olhando, não estão identificando. Nos Estados Unidos, eu digo para todo mundo, se vocês têm um membro da família, diferente do que eu vi no espaço da Gisela outro dia, mas as pessoas podem mudar, as pessoas podem falar, eu não vou lá, eu não vou. Você apenas pegue o corpo e creme, eu não vou ver, eu não quero fazer isso tudo, eu vou embora. Não vou fazer isso. Você pega o corpo e crema. Os diretores funerários vão dizer, tudo bem. Aquela pessoa pode ter morrido e ela foi cremada e ninguém viu quem era. Quem é? Você tinha a família aqui para te dizer quem era? Não, não fazemos isso. Eu falo para todo mundo. Para aqueles de vocês que têm identificação,
Quando alguém chega e identifica o corpo antes da cremação, excelente. Se você não tem, você precisa fazer essa identificação. Isso é uma coisa que podemos fazer. E aí para sabermos exatamente quem estamos cremando. Quantos de vocês têm um membro da família que pode estar presente no início da cremação? Que está lá quando o corpo entra? Alguém? Muito bem. Bom para vocês. Então, fale com a família. Nós preferimos que no dia da cremação alguém venha para prestar respeito, dizer adeus, quando estamos começando o processo de cremação. Ou seja, eles estão lá olhando você colocar o ente querido dentro da máquina. Não há pergunta, certo? Sobre quem está sendo cremada. Eles estão lá, vendo. Então, isso são coisas que temos que pensar. Isso estabelece confiança com aqueles familiares. Quem falou aqui sobre transparência? Então, isso estabelece transparência, confiança. Dizemos, a gente quer vocês aqui. Posso entrar? Não. Posso ver? Não. Posso? Não. Isso é transparência. A família diz, sabe de uma coisa? Eu não sei o que está acontecendo lá. Posso entrar e ver? Sim. Na verdade, a gente encoraja vocês a entrarem e ver. Então, eu posso ir lá, tocar meu pai antes de... Sim, você pode fazer isso. E depois, a gente pode colocar a pessoa na retorta enquanto ele ainda está lá. Você pode ser separado por uma janela, você não precisa estar lá, mas você pode estar vendo. E aí a pessoa vai falar, nossa, que lugar legal, que cara honesto. Quem? O outro disse não. Enfaticamente, eles falaram não. Não é permitido. Posso entrar? Sim, claro. Queremos que você entre. Nós encorajamos vocês a entrarem. De novo, as pessoas vão pagar o preço por aqueles que têm uma boa reputação. Qual é o preço da sua reputação? E a sua reputação? Muito boa. Eles vão pagar o preço de quem tem boa reputação. Acreditem, eu já passei por isso tudo, eu já fiz isso por muito tempo, eu sei como as pessoas reagem. Eles vão pagar. Fazer treinamentos com os operadores. Novamente, eu uso o Primaveras como exemplo porque eu estive lá, eu visitei. E eu gostaria de visitar todas as instalações de vocês, mas eu fui lá. E quando nós entramos na área de cremação, o operador estava lá. Ninguém precisou sair procurando. Oi, onde você está? Mike. Não, o operador estava exatamente lá, onde ele deveria estar. Quando você está cremando, eu não estou dizendo que você tem que ficar lá em pé, olhando para a máquina. Esperando a máquina falar com você, isso não vai acontecer. Mas eu quero que você esteja em volta, eu quero que você esteja por perto. Assim eu digo, Mike, oi, tudo bem, Mike, eu posso te ajudar? Então eu quero que vocês estejam lá. Eu não quero uma coisa, Mike, Junior, onde você está, Junior? Onde o Junior está? Alguém viu ele? Não tenho ideia. Mas tem uma cremação acontecendo ali. Mas ele não está por perto. Não, isso não é bom. Eu quero que você diga, Júnior. E eu digo, oi, Mike, estou aqui. Então é isso que eu quero. Uma operação que segue as regulamentações e as especificações do fabricante, regulamentações do seu estado também. Eu acredito que seja um pouco diferente
aqui São Paulo, dos outros lugares do Brasil, especialmente quando falamos de questões ambientais. Existem muitas regulamentações, leis específicas aqui, e no norte não tanto, mas o que eu entendo é que a maioria das cremações no Brasil são no sul, em São Paulo e na região sul e sudeste, onde a maioria dos crematórios está, poucas cremações em outras áreas, mas que a maioria são aqui e no Sal. Eu estou certo, Júnior, sobre isso? É assim que acontece? Então, por isso que é interessante aprender agora sobre tudo isso. Você tem que ter certeza de ter um combustível apropriado. Novamente, falando sobre questões de manutenção e resolução de problemas. Então, consultem as normas de manutenção. Consultem o fabricante. Eu não dou aulas, eu não falo sobre solução de problemas e manutenção. Se está pegando fogo e a chama está saindo pela chaminé, eu não desmonto a máquina para saber o que está acontecendo. Eu me mando daqui para o rio e vou ligar para a manutenção. Obviamente, eu sei qual é o problema, então eu ligo para o fabricante e eu peço que ele venha fazer. Eu não faço. E eu não recomendo que vocês façam. Orientações básicas de manutenção. Aqui temos uma coisa muito importante e muito disso pode parecer uma educação passo a passo de como as coisas são aqui no Brasil, mas o que eu vi no Brasil, o que eu vi aqui outro dia é que as coisas podem não estar acontecendo tão bem quanto deveriam. Por exemplo, minha mãe morreu, eu vou levar ela para suas instalações e eu não quero mais ver minha mãe e ela vai ser cremada. Algumas pessoas dizem, eu não queria ver minha mãe quando ela estava viva, imagina quando ela estava morta. Eu não vou fazer isso por tradição, por religião, enfim. Se vocês têm um resfriador para colocar as urnas, os corpos, aqui existe uma listagem dos nomes, mas só porque você pegou um corpo e colocou aqui dentro e coloca a locação, 16, 17, 18, a data do falecimento. E me chocou quando eu vi isso. E ver como as coisas são rápidas aqui no Brasil. Se alguém falece às 3 da manhã, às 11 da manhã, as pessoas já estão no velório, já estão indo ver o corpo, e aí até às 4 da tarde, mais ou menos, quando o corpo é cremado ou quando o sepultamento acontece. E existem cerimônias nos Estados Unidos que podem levar 10 dias, 2 semanas, e eu fico confortável com isso, porque nós somos muito litigiosos, mas nós precisamos desacelerar as coisas, mas isso não é só no Brasil. Mas essas tradições e costumes podem mudar algum dia. Então, só porque você tem um corpo ali e você coloca ali hoje, não significa que vai estar no mesmo lugar. Amanhã, por exemplo. Alguém pode mudar de um espaço para o outro. E vocês podem dizer, quando trouxeram, colocaram ali. Mas não está mais ali. Então, quem é? Quem é essa pessoa? Vocês sabem quem é? Não.
Então, por isso eu falo tanto sobre identificação. Então, alguém deve nos dizer quem é essa pessoa. E se um membro da família diz: "Ah, não, eu não quero fazer isso. Por quê? Eu preciso fazer isso, Antônio." Não, mas alguém precisa fazer. Não precisa ser a esposa, mas qualquer um que conheça Luiz. Pode entrar e identificar. Ele é qualquer um, uma pessoa que corta o cabelo dele, qualquer pessoa. Não precisa ser a esposa que não quer fazer. Por favor, não me faça entrar. Não, você não precisa, mas qualquer outra pessoa pode fazer. Ah, o cunhado, ótimo, ótimo. Mas alguém precisa dizer sim, é ele. Se não tem a visitação ali, o velório, e se vai direto para o crematório. Então, essa é uma resposta simples, porque eles estão com o corpo o tempo todo, eles fazem o velório, é um pequeno serviço ali, um pequeno cerimonial, e então levam para o crematório. Se isso acontece, mais uma vez, vamos fazer mais um passo. Façam com que eles vejam através do vidro quando você coloca a urna na retorta. E isso inspira confiança. Eu quero que vocês prestem atenção a isso. Gisela, era isso que eu estava falando para você outro dia, sobre a sua instalação. A liberação pela chaminé, do teto para fora do telhado. Você quer ter pelo menos uma área de 6 polegadas, o que dá mais ou menos 24 centímetros, em volta da chaminé. Isso não pode ficar em contato com o telhado, isso precisa haver um espaço em volta. Na base da sua chaminé, quando você está ali embaixo e você olha, é isso que você precisa ver. Você precisa ver o lado de fora, você precisa ver a luz do dia. Vocês precisam ver esse espaço em volta, não está encostando em nada. E essas chaminés ficam muito quentes. E se você mantém perto de madeira, por exemplo, no seu teto, isso pode pegar fogo com muita facilidade. Se você faz uma cremação e mais uma, se a construção é mais antiga, vocês podem ter um acidente. Isso pode pegar fogo rapidamente. Então, você precisa ter uma área de pelo menos 6 polegadas em volta da chaminé. Essa é uma instalação onde eles gastaram $1,5 milhão de dólares para construir um novo crematório. O lugar é espetacular. Eles estavam prontos para começar a cremação, para começar os processos, e um inspetor de incêndio, de bombeiro, entrou para fazer uma inspeção e disse: bom, vocês não vão começar nada hoje. E por que não? Porque vocês não têm nenhum tipo de isolamento no teto. Então, como é que vocês podem ter uma permissão se vocês não têm esse isolamento? Bom, mas eu sou um inspetor e eu tenho experiência nisso, e vocês precisam fazer um isolamento, vocês precisam, um material que você usa por spray para evitar um tipo de incêndio. Eles levaram mais 2 semanas e mais $16 mil para completar o processo, mas eles fizeram o isolamento por todo o teto.
simplesmente porque eles disseram que isso podia pegar fogo. E nós precisamos conter o fogo. Então, se havendo esse tipo de isolamento, qualquer acidente vai ser mantido ali dentro, não vai espalhar. Esse é um tipo de respirador que vocês precisam ter, mantendo a circulação de ar dentro da sua área de cremação. Essa é uma instalação muito legal, muito bonita. O crematório está bem aqui, a retorta está bem aqui. Aqui é a janela, onde as pessoas ficam do outro lado, olhando quando a urna é colocada dentro da retorta. Aqui, infelizmente, essa é a única foto que eu consegui tirar de um país que tem 50% de taxa de cremação, dos Estados Unidos, lógico. Isso foi a única coisa que eu consegui achar. Tem alguma máscara? Tem algum protetor auricular? Não. A única coisa que nós temos é uma pequena máscara boba, um avental e umas luvas. Isso é o suficiente? Não, lógico que isso não é suficiente. Eu gosto de dizer que isso é de um país que tem uma taxa de 50% de taxa de cremação. E isso é o melhor. E isso daqui é uma do Brasil, que tem menos de 10%. Parece que ele vai para a Lua. Mas é assim que deve ser. Quem vocês acham que vai se machucar mais? Ele ou ele? Ele, com certeza, porque esse cara aqui está protegido. Olha aí, ele está pronto para começar o processo. É assim que deveria ser, não assim. Se alguém se machuca, se alguém é ferido, ele usa óculos. Não precisa de uma máscara facial. Sim, você precisa. Mas e se você não usa óculos? E você está tirando alguma coisa e um pedaço se solta e machuca o funcionário no olho e deixa ele cego, por exemplo. Não, eu sei que aqui não tem muito processo, mas vocês acham que isso ia dar um processo? Ou vocês acham que vocês iam ter que pagar uma indenização para esse funcionário? Porque agora eles estão cegos? Porque você não deu o equipamento de proteção adequado. Então, isso é uma obrigação. Isso vocês têm que ter em todas as instalações. Eles têm que se vestir assim. Tarefas comuns de manutenção. Nós não vamos falar disso muito. Use proteção apropriada para a limpeza e manutenção. Sejam inteligentes. Pensem. Eu estou lidando com temperaturas altas. Quem vai se machucar mais? Eu vou mostrar essa pessoa. De novo, resolução de problemas. Fale com o fabricante. O NFDA recomenda que você não entre e faça isso sozinho. Entre em contato com o fabricante. Equipamento histórico de manutenção, quando você faz, siga essa manutenção, registre. Assim, se tiver um problema e alguém te perguntar qual foi a última vez que você teve alguém lá verificando, 3 meses atrás. 3 anos atrás. Isso não é bom, certo? Então, siga o histórico da rotina de manutenção, porque isso também previne a falha prematura do equipamento. Vai aumentar a vida útil do seu equipamento. Vai assegurar que você está com tudo funcionando bem
É como o seu carro. Você faz manutenção. A cada alguns meses ou a cada ano, você leva para fazer uma manutenção. É a mesma coisa com o seu cremador. Acompanhe a performance, identifique problemas potenciais. O que acontece quando ela chega à temperatura alta? Documente. A melhor coisa que eu posso falar para vocês fazerem, além de manter a temperatura correta, creme um corpo grande na primeira cremação do dia e documente tudo. Se algo der errado, você tem provas, documentação. Que horas a família saiu daqui? Eles saíram às 8h30. Eles falaram que saíram às 8h10. Bom, a família assinou aqui. Vejam. Essa é a hora que eles saíram. Então, quem veio e pegou o corpo? Não foi o nosso pessoal. Documente tudo, cada detalhe que acontece. Siga o que está acontecendo. Tenha as ferramentas corretas para colocar o corpo, para tirar os restos mortais. Tenha as ferramentas corretas. Bom, falamos bastante das operações e agora é a hora perfeita, é quase hora do almoço. Isso é algo muito importante nos Estados Unidos. Provavelmente deve ter uma importância também aqui. Em relação a saber com quem vocês estão lidando. Está ficando cada vez mais e mais importante. E conforme o tempo passa, vai ficar ainda mais importante que a pessoa que vem e faz os preparativos é a pessoa que fala que ela é. Isso é o que os diretores funerários dos Estados Unidos fazem. Quando alguém chega, eles falam: oi, eu sou o irmão do falecido. Eu estou aqui para fazer os preparativos da cremação. O diretor funerário, somos um grupo grande, vocês são um grupo de pessoas. Vocês acreditam na palavra das pessoas? Sim, venha. Não. Ou você fala: prove quem você é. Eu quero ver o seu certificado de nascimento, certidão de nascimento. Eu quero ver o sua certidão de casamento. Nós não fazemos isso. A gente fala: oi, venha comigo. É isso que fazemos. Mas vocês não podem mais fazer isso. Vocês não podem mais fazer os negócios como vocês têm feito. Quando alguém chega para fazer os preparativos ou para sentar e falar com você, tenham certeza. Não é só porque eles têm o cheque que isso significa alguma coisa. Não é só porque eles vão pagar que eles são quem falam que são. Aquela pessoa que quer que você creme aquele corpo, quer que você destrua aquele corpo, quer que destrua as evidências. Então, e se a próxima pessoa descobre, vamos dizer que eles estejam no Rio, a pessoa vem para o final de semana e volta e descobrem, e a mulher descobre que o seu marido está morto. Então, eles vêm e dizem para você: onde está
Ela fala, onde está meu marido? Bom, o seu filho veio aqui e nos falou para cremar. Ela falou, mas eu sou a esposa. Isso não significa nada, o que eu quero ou o que eu digo. Se isso acontece nos Estados Unidos, opa, você pode perder o seu negócio por causa disso, por causa de uma ação judicial. Então, se alguém chega, você tem que ter certeza. Se alguma coisa acontece comigo, é melhor você ser minha esposa. É melhor que a minha esposa faça os preparativos, não meus filhos. Minha esposa vem primeiro. Ela tem a primeira palavra, depois os filhos e depois os pais, esse tipo de coisa. Então, vocês precisam prestar atenção com quem vocês estão lidando. Porque, como eu disse num outro slide, a cremação é irreversível. Depois que você começa, já era. E é isso o que vocês têm que fazer. Se a mulher tem um marido que acabou de morrer e ela odeia a cremação, mas o filho, que não gostava da mãe, foi lá e pediu a cremação, e ele chega e fala, eu vou mandar cremar antes que minha mãe chegue porque ela não quer que creme, e vou mandar quando ela chegar do Rio, e aí ela chega do Rio e o seu marido foi cremado, e aí? Você tirou uma foto, pediu uma identificação, um RG? Não. Então, pense que isso é um problema. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso e depois vamos almoçar. Uma autorização escrita é necessária nos Estados Unidos, em todos os estados, na maioria dos estados dos Estados Unidos, 46 estados. Em 2016, não é possível aceitar que a gente chegue e não peça nenhuma assinatura, nada. É difícil de acreditar, mas isso pode acontecer. Um agente autorizado, isso está na prova. Ela diz, a pessoa legalmente autorizada a solicitar e dirigir a cremação e a disposição final dos restos, ou seja, este é o agente autorizado. É este que deve fazer os preparativos. Se é esposa, então que seja a esposa, não um primo de segundo grau. Sem a autorização apropriada, as funerárias podem recusar-se a providenciar a cremação, porque isso faz parte das suas políticas, e vocês podem falar, isso é o que exigimos, é isso que pedimos para os familiares, e é isso que pedimos que vocês façam, porque senão não vamos poder fazer a cremação. Senão, me desculpem, eu acho que vocês terão que ir para algum outro lugar. Se a família chega para mim com o obituário do jornal, está tudo lá escrito, o obituário, eu olho, eu leio, e eu digo, isso está muito bem feito. Não sei quem escreveu, mas quem escreveu fez muito bem. Mas só tem um problema. Você não tem o dia da morte. E eles falam, é porque ainda não sabemos exato. O quê? Ou então ele não morreu ainda? Eles estavam planejando colocar no jornal no dia seguinte. Hoje é sexta e eles estão com o serviço programado para domingo, mas a pessoa ainda não morreu. Eu não posso fazer um preparativo para alguém que ainda não morreu. Eles falam, não, mas ele vai morrer esta tarde. Você vai fazer o quê? Ir para casa e dar um tiro nele? Não, ele está ligado em máquinas e vamos ter que... Vocês podem adivinhar o que não aconteceu? Ele não morreu.
Ele estava numa cama, na cama do hospital, e ele estava mal, mas ele não faleceu. Eu falei que não faria, e então eles foram para outro lugar. Tem coisas que vocês não podem fazer e tem coisas que vocês podem fazer. Então vocês falam, me desculpe, mas eu não posso ajudar nesse caso. Recibos escritos. Quando você leva um corpo do crematório, você tem que ter o nome da pessoa, o dia da morte. Alguém no crematório tem que assinar que recebeu aquele corpo de você. Autorização, de novo. Eu acho que esse é um ótimo serviço que você pode fornecer às famílias. Falar que você gostaria que eles viessem e estejam lá no dia da cremação. Vocês querem que eles testemunhem o início do processo da cremação. Solicitação para misturar os restos mortais cremados, colocar tudo junto. Se você está fazendo isso, você tem que alguém te diga, não, está certo, vocês podem fazer isso. Peça para eles assinarem. Vocês têm que pedir autorização para colocar a mãe e o pai juntos. Quem te pediu isso? O irmão, e ele assinou. Então, além da temperatura, começar a cremação com um corpo mais pesado, documente tudo, será a melhor coisa para vocês. Recebimento dos restos mortais, quando você recebe a urna da família, você precisa que alguém da família assine também, que eles receberam os restos mortais. Em 24 de junho de 2016, a pessoa recebeu a urna. Onde está a urna? Está aqui. A pessoa tal assinou em tal dia, em tal hora. Acho melhor você checar com eles. Onde está? O que você fez com a urna? Está aqui, assinado. Se você não tem nenhum registro, você faz o quê? Fala, eu me livrei disso? Estas são as coisas que vocês têm que enfrentar, que vocês vão enfrentar. Esse tipo de pergunta. Então, se alguém fala, não quero assinar, não, mas é assim que a gente faz. Vocês têm que ter registros de tudo. Aí sim. Autorização escrita de disposição de restos mortais cremados não retirados, não temos que nos preocupar com isso. Isso são algumas das coisas que as pessoas fazem com restos mortais. Enterro, dispersão no mar, sepultamento, enterro, lançamento no ar, ossário, revolver com a terra, enterrar as cinzas, água. É bom que seja uma área grande, porque moramos perto da água. É meio-dia e 23, fazemos uma parada para o lanche até às 2 horas.